Olá, meus irmãos. Um feliz encontro para todos nós. Um encontro de objetivo, um encontro de vontade, um encontro de alma que se unifica. Nós vamos falar um pouquinho sobre o modo de viver. Então vejam, vamos começar lembrando uma fala de um instrutor espiritual. Pensávamos num determinado momento quanto é bom falar do Evangelho, fazer o Evangelho, refletir sobre o Evangelho. O Evangelho, bem sabemos, é luz na alma, é luz para a vida. E refletindo assim, procurávamos compreender a posição atual do ser humano, da humanidade. Então, interligados por fios delicados do desejo de aprender, e por outro lado, os fios delicados de quem deseja orientar, recebemos a seguinte orientação. Diz o instrutor espiritual: é verdade, o Evangelho é luz. O Evangelho é amor. O Evangelho é a forma com que Cristo viveu. Mas, meus irmãos, pensem um pouco. No mundo cristão, qual homem, qual ser não conhece alguma coisa do Evangelho ou não sabe alguma coisa sobre Jesus? Aí, particularmente, acrescentamos: amar ao próximo, tolerar, ter paciência, dar o pão, estimular a fé. Tudo isso, todos os homens do mundo cristão sabem que são orientações belíssimas do nosso amado Mestre Jesus. Aí prossegue ele. Então, meus irmãos, não percam tempo se reunindo para ler e falar do Evangelho se não tiver o coração voltado para o Evangelho. Não apenas a vontade de ler e falar, mas a vontade de vivenciar. Então, meus filhos, diz o instrutor, procurem lembrar-se daquilo que melhor aquece o seu coração. Procurem sintonizar-se com qualquer um dos ensinamentos de Jesus que esteja vivo em suas memórias. E não apague, não adormeça essas lembranças. Passe a vivenciá-las. Passe a dar vida aos ensinamentos de Jesus. Isso, diz ele, é viver o Evangelho. Isso significa, meus irmãos, que os seres humanos estão preparados para dar um grande passo na faixa evolutiva da humanidade.
estamos prontos para passarmos da condição de espíritos atrelados às reencarnações compulsórias ou às reencarnações probatórias, para passarmos às reencarnações de realização. Para isso, precisamos começar a tirarmos de nós as velhas crenças, os velhos dogmas. Não que eles sejam inúteis, absolutamente. Foram importantes num determinado período da nossa existência. Mas agora temos a luz do Espírito da vida, nos convidando a darmos vida, a nossa vida, aos ensinamentos de Jesus. Aqueles ensinamentos antigos devem ser tirados, não jogados como algo desagradável, como algo que nos atrapalha. Não. Devemos retirá-los de nós, mas guardando a doçura deles em momentos de angústia em nossas vidas pretéritas ou em dias desta vida também passados. Mas sejamos confiantes, procuremos nos entregar a uma diretriz acima daquilo que determinados grupos colocaram à frente das nossas vidas. Tenhamos Jesus como instrutor. Tenhamos os seus ensinamentos como caminho. Tenhamos a alma, ou na alma, a vontade sublime de vivermos para amar, de amarmos para vivermos, de vivermos para mais e mais amarmos. E quando muito amarmos, diremos então: Senhor, me sinto agora capaz de viver o seu Evangelho, viver os seus ensinamentos. Mas isto, meus irmãos, só ocorrerá se começarmos agora a tomarmos os ensinamentos antigos, os valores antigos, colocarmos frente a frente com os valores atuais, compararmos um e outro e percebermos que os atuais são o desenvolvimento, o esclarecimento, a grandeza que estavam ocultas nos ensinamentos antigos. Esses ensinamentos antigos não conseguem suportar mais a ausência do raciocínio. Nós, seres humanos, não conseguimos suportar mais viver sem refletirmos, sem raciocinarmos. Ou seja, nossas almas, nossos espíritos estão preparados para sermos homens do terceiro milênio. Ah, meus irmãos, isso tudo será possível, porque, dizia Jesus, eu sou a vida. E nós dizemos, a vida que deu de você, Cristo Jesus, me envolve, é a vida que eu, como aprendiz, entrego. Meus irmãos, sejamos sempre muito ousados, sem tirarmos os pés do chão. Deixemos que nossos espíritos se elevem, voem em sonhos espirituais para transformá-los em realidade. Ou seja, para transformá-los sem deixarmos de ser seres humanos racionais.
Isto é, vivermos o Evangelho. Paz a todos, meus irmãos.